poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, edição, para dizer a verdade, 213 da quinta temporada, e nesse momento a gente está trabalhando aqui com o pastor Augustus, os ditos difíceis de Jesus. Pastor, prontinho para a próxima aí? Antes Pronto, a sua saudação aí para a turma. Estamos prontos, com a graça de Deus. Então, tá bom. Às vezes eu trago aqui, gente, nos bastidores, vou entregar aqui um segredo. A gente traz os temas, ele pensa, diz, essa é difícil, mas vamos lá. Como a de hoje. Mas aí ele fala, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, tá bom. O e-mail que nos ajuda nessa série hoje é do Samuel. Ele congrega na Igreja Batista Rosa de Saron, em Simões Filho, na Bahia. E ele tem uma dúvida a respeito de uma das palavras de Jesus que a gente pode colocar aqui como um dos ditos difíceis e, segundo o pastor Augustus, um dos mais complexos. Então ele começa dizendo, boa noite, Natsan, boa noite, reverendo Augustus. Boa noite é porque deve ter escrito noite aqui, né? Noite. Então fica aí o boa noite. Então a gente responde com você, para você também, com boa noite. Bem, Samuel, ele continua dizendo, a minha dúvida é a respeito da parábola do administrador infiel, lá em Lucas capítulo 16, de 1 a 13. A primeira coisa que me vem à mente, diz o Samuel, é o jeitinho brasileiro. Mas ele continua dizendo, eu sei que Cristo não está recomendando a desonestidade. Aí ele é sincero, pastor, ele diz assim, porém eu não consigo entender o texto inteiro. Ele manda um abraço e espera que a sua pergunta seja respondida. Está aí. Tá certo. Nossa saudação ao Samuel e o nosso agradecimento pela pergunta. Samuel, esse é um dos ditos considerados mais difíceis de Jesus. É uma das passagens mais complicadas. Existem várias opções de interpretação para ela e nenhuma totalmente satisfatória. Eu volto a dizer o que já disse em outros programas aqui dessa série dos ditos difíceis de Jesus, que às vezes o mestre empregava parábolas, similitudes e comparações complexas e enigmáticas. Ele falava, às vezes, usando aquele estilo dos antigos mestres de sabedoria que você encontra, por exemplo, no livro de Provérbios, às vezes declarações bem curtinhas, né, comparações, e o uso de figuras e ilustrações tiradas da vida comum para apresentar alguma verdade espiritual, né? E essa parábola do administrador infiel é uma daquelas em que o mestre nos dá algum ensinamento, mas os pontos da parábola, eles são meio que complicados, o que me leva a dizer mais uma coisa que eu creio que é de relevância para nós. Nós temos que entender que as parábolas eram histórias tiradas da vida real ou foram criadas, elaboradas por Jesus, com o objetivo de ilustrar um ponto espiritual. Isso significa que nem todos os detalhes da parábola, da história que é construída, eles têm correspondente no mundo espiritual. Então, eu vou... Os significados obscuros, nada disso. Nada disso. Vou dar um exemplo muito claro. A parábola do bom samaritano. Aquela famosa parábola de um homem que descia de Jerusalém para Samaria e no caminho ele foi assaltado e largado, semi-morto. Passaram vários judeus, não atenderam, passou um samaritano e atendeu aquela pessoa e levou para uma estalagem, pagou as despesas delas e tudo mais. Então, o ponto de Jesus com aquela parábola foi responder uma pergunta que tinham feito para ele, quem é o meu próximo? Isso, exato. Então, a história toda, ela tem como objetivo responder essa pergunta, quem é o meu próximo? A moral da história é essa. A moral da história é essa. O meu próximo é aquele que precisa de mim, mesmo que eu seja um judeu e que ele seja um samaritano, não é? Então, aí o que é que aconteceu? Essa parábola, ela já serviu de base para as pessoas dizerem que o judeu que foi assaltado é Adão, que o samaritano que cuida do judeu é Jesus Cristo, que o azeite que coloca nas feridas é o sangue de Jesus, que a hospedaria onde vai o doente é a igreja, que o dono da hospedaria é o pastor, que as 2 moedas é batismo e santa ceia. Que a mula que a mula é o evangelista.
Então, mas a pergunta esses pontos da parábola, eles foram contados com Cristo com essa intenção? A resposta é não. Eles são contingências da história. Eles constroem a história que leva a um clímax, a um ponto, né? Ou como você disse, a moral da história. Então, na parábola do administrador infiel, a moral da história, o ponto que Jesus deseja ressaltar é a diligência daquele homem em resolver os assuntos pendentes para que ele atendesse à demanda do seu mestre. E essa parábola do administrador infiel, o que está sendo recomendado ali é o uso das habilidades que Deus nos deu, mesmo na manipulação, no uso do dinheiro, com um fim proveitoso. Tanto é que Jesus, no final, ele diz assim, das riquezas iníquas fazei amigos, para que quando estas vos faltem, eles os recebam nos tabernáculos eternos. Não é? Ou seja, eu devo utilizar os meus bens com sabedoria, de tal forma que uma interpretação possível, né? Você vai usar os recursos e a sua habilidade empregando na evangelização, ajudando o trabalho de pregação da palavra, distribuição de Bíblias, para que quando você morrer e chegar no céu, vai ter um monte de gente lá dizendo, bem-vindo, eu me converti através do seu uso. Obrigado pelo seu investimento. Isso, é investimento que você fez, que acabou sendo um instrumento de Deus para a minha conversão. Essa e que acaba glorificando a Deus, né, no final das contas. Isso, essa é uma das interpretações possíveis dessa parábola tão complexa. Agora, vamos usar o que nós temos usado aqui, essa regra de hermenêutica, que é tentar entender a parábola no seu contexto maior. Nós temos que voltar lá para o capítulo 15, foi quando tudo começou. No capítulo 15, nós lemos que se aproximaram de Jesus todos os publicanos e pecadores para escutar Jesus. Publicanos e pecadores eram considerados pelos fariseus como a escória da sociedade. Né? Os fariseus, que eram os líderes religiosos, não queriam nem saber falar desse pessoal. Mas eles vinham ouvir Jesus e Jesus os recebia. E aí os fariseus murmuravam, né, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, os fariseus estavam assim, desprezando Jesus, porque Jesus estava ensinando e tendo fraternidade, confraternizando com pecadores e publicanos. Com gente que não prestava na avaliação dos fariseus. Diz aí que Jesus propôs uma parábola. E a partir daí, Jesus vai contar 4 parábolas relacionadas com essa atitude dos fariseus. A primeira é do homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma e foi atrás da que se perdeu, deixando as 99. Sim. E quando voltou, deu uma festa. Certo. E Jesus disse que tem mais festa no céu, que tem festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele estava dizendo que Deus se alegra mais com a conversão de um publicano e de um pecador do que com aqueles 99 fariseus que achavam justos e tudo mais. Aí a próxima parábola é a da moeda perdida, que vai na mesma linha. Não é? A mulher tinha 10, perdeu uma e não descansou até que varreu a casa toda e achou. Chamou as amigas, fez uma festa dizendo, se alegrem porque eu achei a minha moeda perdida. E Jesus repete o refrão, da mesma forma, diante dos anjos de Deus, há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 10, né, que não precisam de arrependimento. A comparação, mais uma vez, é com os publicanos e os fariseus. E aí vem a terceira, que é a famosa, a mais conhecida de todas, que é a parábola do filho pródigo. Exato. O filho pródigo representa os publicanos, os pecadores, e o irmão mais velho representa os fariseus, que ficou trombudo, chateado, né, quando o pai recebeu de volta o filho mais novo, arrependido e tudo mais. E aí é que Jesus conta a parábola do administrador infiel. Então, nesse contexto, essa parábola é contra os fariseus. O público é o mesmo. O público é o mesmo e é contra os fariseus. Tanto é que lá no fim, depois que Jesus conta essa história, Mateus registra no verso 14, os fariseus que eram avarentos ouviam isso tudo e ridicularizavam a Jesus. Quer dizer, eles entenderam que essa parábola do administrador infiel era contra eles. Sim. Exatamente como a da dracma perdida, da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, que é o filho pródigo, né? Então, em que sentido a parábola do administrador infiel colocava em xeque a avareza dos fariseus, o amor que eles tinham pelo dinheiro e aquela arrogância espiritual comparado com os publicanos e os pecadores, não é? É que o administrador infiel, ele foi capaz de abrir mão do que era direito
o patrão dele receber em nome do acordo. Ele foi procurar um cara que devia 100 mil reais e disse, vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa pendenga aqui e vamos resolver por 50. Procurou um que devia 80 mil e disse, vamos resolver isso aqui por 30. Quer dizer, ele abriu mão do que o patrão tinha direito em nome de fazer um acordo e resolver o problema. Era como se ele dissesse que os fariseus seriam incapazes de abrir mão, porque eram avarentos, eram incapazes de abrir mão das riquezas desse mundo para se reconciliar com Deus, para entrar no reino de Deus. Então, é nesse sentido que o administrador infiel, ele é elogiado, porque ele não era um avarento, embora ele tenha sido desonesto, uma série de outras coisas, isso aqui é uma daquelas contingências da parábola, né? Mas o que é elogiado aqui é o fato de que ele agiu com sabedoria. É melhor você abrir mão, você perder os bens materiais e você herdar o reino de Deus. E isso, então, era contra os fariseus. A parábola, ela tem que ser entendida nesse sentido. Agora, é isso que eu estou apresentando, é uma interpretação. Né? A parábola é difícil, é complexa, você vai encontrar outras interpretações, mas essa eu acho menos complicada. Ela atende ao contexto, está dentro de uma situação de conflito com os fariseus, ela explica ou fala da avareza dos fariseus e também da repulsa que os fariseus tinham para com os publicanos e pecadores. Então, eu creio que essa interpretação, ela deve ser recomendada e aceita por conta do encaixe, não é? Que ela tem dentro do contexto. No todo aí, do público que está ali ouvindo. É a mesma audiência, como você falou. De qualquer maneira, com as várias interpretações possíveis, ou seja, que há correntes que dizem diferentes coisas, a gente jamais pode chegar, e é como o Lucas está dizendo, que ele reconhece isso, né? De qualquer maneira, Deus não está ensinando a dar um jeitinho brasileiro, não, né? Aquela gambiarra. Não. O que se recomenda é o desprendimento financeiro para poder herdar coisas maiores. Ok. Então tá aí, obrigado pela colaboração aqui com o Samuel, que trouxe para a gente essa questão e nos ajudou aqui a ouvir o pastor Augustus com essa aproximação dessa parábola do administrador infiel. Então, pastor, muito obrigado pela resposta, pela disposição de estar ajudando a gente com essa questão. A alegria é minha, Natson Matias. Eu termino aqui com a passagem que Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então tá bom, obrigado. Então, Samuel Santiago de Jesus, lá de Simões Filho, na Bahia, e todos os ouvintes em todo o Brasil e no mundo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Natson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.